Eu sou a repórter Michele Vicente. Eu sou o repórter Elias Vicente e hoje nós estamos aqui no programa Senge em Ação. E é uma honra, um privilégio entrevistar os nossos convidados dessa noite. São pessoas que para nós é um pilar, né? São pessoas que nós nos espelhamos e abriram a porta da sua casa para contar e conhecer um pouquinho mais sobre a história deles. Porque nós conhecemos eles apenas talvez como super-heróis em cima de um altar, vestidos como pastores e pastora. Mas e o dia a dia, né? A sua família, a sua casa, os seus afazeres, porque eles são pessoas como nós. Então, o Senge em Ação invadiu hoje a casa dos nossos pastores e nós queremos apresentar para vocês o nosso super bate-papo. Fique ligadinho e acompanhe conosco. Meu pai, agora! Então, hoje agradecemos por abrir as portas, né, da casa de vocês, da intimidade, né, querendo ou não, porque a gente está sempre na igreja, né? A gente sempre vendo como pastor, como pastora, e hoje a gente com a caminhada de tempo que tem juntos, somos amigos, né? Famílias, né? Verdade. Então, é um coração muito grato que a gente fica assim, ter a oportunidade de hoje entrevistar vocês e saber um pouquinho mais da vida de vocês, amém? Então, Elias, muito bom ter vocês aqui, até para o pessoal ver que a gente é normal, né? Nós somos normais, temos casa, filhos, e às vezes as pessoas associam muito pastor no espiritual, né? Mas o pastor é uma pessoa comum, tem todos os sentimentos, todas as suas reservas, é um prazer tê-los aqui. Nossa casa sempre foi aberta, né, amor? Graças a Deus. Quantos acolhidos, né? Sim, a nossa casa sempre foi aberta, por isso que a gente sempre teve uma casa muito grande e a gente gosta muito de receber. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Nós que agradecemos, porque a gente sabe que no dia a dia, na correria do dia a dia, muitas vezes nós somos procurados quando precisamos de alguma coisa, né? Mas dificilmente aquele que diz assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Porque, como a senhora falou, são seres humanos normais. Tem as dificuldades normais, tem o dia a dia normal, tem responsabilidades normal como casal, como família, né? E é isso que a gente vai abrir um pouquinho para o Senge em Ação, para o povo que ainda não conhece a história, porque tem muitas pessoas novas na igreja, né? Sim. Graças a Deus. É uma igreja que ganha vidas. É uma igreja que batiza. E isso é que conta no céu, né? O Senge em Ação queria saber de vocês, ouvir de vocês, um breve relato da vida de vocês antes de conhecer Jesus. Como era o Joelci antes, né? Agora, o que eu vou dizer? Era um Joelci que só pensava em trabalhar e adquirir, né? Portanto, a família era praticamente em último lugar. Nunca tinha tempo para trabalho, então, e assim o tempo foi passando, passou-se praticamente quase mais de 15 anos assim. Depois que comecemos a obra do Morro da Fumaça, lá no Laria, que eu fui começando a abrir a mente, e então aí eu comecei a deixar um pouquinho o trabalho de lado. Mas até aí, então, para mim, a minha vida era trabalho. Não tinha outro nome. Família era quando sobrava tempo, em último lugar. Portanto, fiquei aqui em Criciúma. Fui conhecer a Praia do Unicórnio depois de quase 13 anos que eu estava aqui em Criciúma. Só trabalhando. Só trabalhando, não tirava tempo para nada. Então, portanto, vi o meu filho mais velho, cresceu, casou. Praticamente eu não brinquei com ele. Então, hoje Por pensar, né? se o cara for pensar lá atrás, meu Deus do céu, seria completamente, se eu tivesse oportunidade de voltar lá atrás, hoje a minha vida seria completamente diferente. Ô, pastor, Porque o tempo nunca mais volta. Isso, é lançado e passa, né? E em contrapartida, hoje tem muita gente que não quer botar a mão na obra, porque primeiro quer mudar muitas coisas. E ver como foi a obra que auxiliou na mudança, na conversão do pastor, né? Sim, desde o início, já começou a trabalhar desde o início.
Desde o início, desde na obra, né? desde praticamente antes de eu me converter, praticamente eu já me converti na obra. Pois é. E para mim só foi crescendo cada dia mais, fazendo a obra e me convertendo. E eu sou muito grato a isso, porque isso tudo eu aprendi com Deus na obra. Sim. Não teve. E se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido Jesus assim que eu casei, bem mais novo, quando tivesse o primeiro filho, eu creio que a minha vida tinha sido completamente diferente. E Porque eu não vi o Tavinho e a Luana crescer, por exemplo. Então hoje a gente supera tudo, mas naquele tempo não supera mais. O tempo passou e não tem como voltar atrás. E o engraçado é que hoje vocês atendem, né? O senhor atende casais que são fissurados em trabalho. Só querem Muito. trabalhar. Então, é uma experiência que você pode dizer, não vale a pena só trabalhar, né? A família, o tempo passa e a gente não sente e não volta, né? Qual é a pergunta mesmo? Antes de se converter, né? Antes de conhecer a Jesus, antes de estar na obra, como era Nazaré? O pastor tem aí 16 anos de conversão, eu tenho 30, né? Então, eu não existia Nazaré, existia um fragmento de Nazaré. Existia um caco quebrado, existia uma pessoa que tentava ficar de pé, mas não existia. Então, a minha paixão por Jesus foi desde o primeiro dia, né? Ele pegou esse caco quebrado, essa mulher na depressão, essa mulher com casamento destruído, família destruída, e realmente ele entrou de fato, né? Demorou a ele fazer a obra em mim, né? Mas ele estava pronto para fazer. Então, eu não existia. Eu creio que a vida sem Jesus, ela não existe, sabe? São fragmentos e momentos, elas não existem. Eu não tenho Nazaré antes de Jesus. Eu tenho vida destruída antes de Jesus. Entendeu? E vi como era, né? A pastora hoje diz que era depressiva, né? E o pastor só pensava em trabalho. Como ficava a casa, né? Não tinha casa. O gaúcho, né? O pastor gaúcho, ele só chegava tarde da noite com muito dinheiro. Ele trabalhava muito e ele colocava o dinheiro na sacola de supermercado porque não tinha onde botar. O nosso comércio era muito bom e tal. Tinha dinheiro, né? Mas depois também foi perdendo tudo o dinheiro, né? Mas ele tinha dinheiro, mas não tinha família. Então, eu com filho enfermo, eu era depressiva porque o casamento já era ruim. O casamento já não existia também. Então, foi assim. Tanto por isso desse afinco por famílias que vocês têm, né? Eu acho que... eu nunca vi uma pessoa, um casal tão comprometido com famílias, né? Com restaurar famílias. E ama, né? De fato, não importa a hora, o lugar, o dia, né? E chamou, vocês estão lá. Eu sou prova de quantas vezes já vi vocês levantando de madrugada e socorrer uma família, né? E Deus usa onde a gente foi mais machucado, né? E diante de tudo isso, diante da vida que vocês levavam antes, qual o fato que fez realmente vocês virem para Jesus? Foi a doença do filho ou o vazio da alma? Partindo de mim, o vazio da alma e a falta de Jesus. Porque assim, Jesus ele preenche todos os espaços. Então, como eu não tinha ele, os buracos que eu tinha eram maiores, né? Então, eu tinha um filho Otávio enfermo, né, com uma deficiência que ia progredir e ele ia ficar realmente totalmente deficiente, mas eu tinha um buraco na alma de traumas de infância e tudo que eu passei, estrupo e tudo, e eu tinha o vazio que eu não tinha um marido, né? Eu tinha um marido só de nome. Era um buraco enorme. Então, assim, tinha um vazio na alma, mas por que tinha um vazio na alma? Eu tinha todas as circunstâncias em volta, porque Jesus não estava no espaço que ele deveria, né? Tinha todas as coisas no espaço, mas não tinha Jesus. Então, o meu era esse. E o do pastor, eu não sei por que ele foi para Jesus, né? Assim, exatamente, né, amor? O que eu vou dizer? O que me levou a Jesus foi a família, né? Porque depois de 12, 13 anos, a família indo e eu ficando, e naquele vício de bebida e tudo, então até que chega um dia que o cara tem que se render a Deus, não adianta, né? Então até as crianças chegaram, disseram, pai... Ele vai chorar, isso marcou muito ele. Marca, né? Ele chegou de um culto, as crianças comigo, chegaram. Isso foi... E ele não estava. Ele Ele estava bebendo em casa. Na cama.
Aí chegaram pela cama, eu deitado, né? Como sempre, eles chegavam no culto, sempre estava deitado mesmo já. E aí disse, pai, se Jesus voltar hoje, nunca mais nós vamos ver o pai. Meu Deus. Porque nós vamos para o céu e o pai não sei para onde vai. As crianças falaram. Nossa. Como criança, a importância também de levar uma E aí criança, caiu a né? ficha muito. Sim, eu acho Nossa, que ali foi Jesus marcou ele, porque ele contou Marcou isso muito. anos depois. Mas ele disse que não conseguiu ser mais o mesmo. Então você que está nos assistindo, leve as suas crianças para a igreja. Eu fui orientada de levar as crianças desde pequenininha. A Luana ficava lá com nem 2 anos, o Otávio, e eu nunca deixei de ir para o culto. Eu levava eles em tudo, Michele. Era tudo que tinha, era vigília, era culto, era retiro. E eles que evangelizaram. Doente, né, pastor? E o Otávio doente, o Otávio tomava Quanto tempo que a remédio. senhora ficou na igreja para depois ele ser curado de fato? Não, assim, ó, eu fiquei com quase 7 anos para ele ser curado, mas assim, ó, no momento que ele foi para a igreja, ele começou a dormir de noite, Michele, porque o Luiz Otávio, ele tinha uma perturbação noturna, ele gritava a noite inteira, ele via espíritos malignos. E eu tava tão assim que eu chegava a ver os espíritos também. Mesmo sem conhecer Jesus, eu estava querendo muito esse Deus, e ele viu espíritos malignos. Trepava assim, ele gritava, tá ali, tá aqui. Então era uma perturbação tão grande. Eu cheguei a pesar 47 quilos, porque ele não dormia à noite. Então eu não dormia à noite, entendeu? E eu não sabia que Jesus existia desse fato. Desde que começaram aí, ele já foi curado. Sim, do na sono, primeira do sono. semana, na primeira oração, ele foi curado dos espíritos malignos, saíram. E as restauração, eu levei ele para o Rio de Janeiro e o médico disse assim, eu tratava com ele lá. E o médico disse assim, o que foi, mãe? Ele tem os buracos das sequelas da meningite, mas ele não, que vão ficar até a aceleração de QI, mas a coordenação motora dele está voltando. E aí ele voltou as pernas a endireitar, ele deixou de ser gago, ele era gago, totalmente gago. E ele não poderia ter filhos, né? Ele não poderia ter filhos, porque a meningite era meningocócica, ele não pode ter filho, né? Atinge tudo, inflama. Ele não podia ter filhos. E então... diante dessa imagem, voltando lá no passado agora, né? Lembrando do Otávio, assim, pequenininho, essa cena que marcou o pastor, o que vocês sentem olhando isso aqui? Oi pai, oi mãe, Pode ser. tudo bem? Ai, meu Deus. A gente tá aqui porque a gente tem um recadinho pra vocês. O Joca vai começar. É uma ótima, vai ótimo, vô. Beijo, amo vocês. O Bento também ama muito a vovó e o vovô. A gente quer dizer que vocês são muito especiais pra gente, né? Que nós amamos ser família com vocês, que vocês são uma bênção não só pra nossa casa, pra nossa família, mas pra toda a comunidade, Morro da Fumaça, Senge. Vocês são pessoas maravilhosas e que a nossa família ama vocês! Só para finalizar, queria deixar um abraço aqui para vocês, dizer que a gente ama muito vocês, a nossa casa ama muito vocês, os meninos amam muito vocês, o Joca adora ir aí, só quer ir aí, e eu tenho certeza que o Bento também vai gostar, né? Porque assim como vocês foram exemplos de pais, são exemplos de pastores também, são exemplos de vô, né? Um beijão aí para vocês e a gente ama vocês. Beijo, tchau! Ai, Michele. Ai, meu Deus. Isso é demais, porque vale a pena passar. Hoje a gente colhe esses feixes. Que tá no Olha a Salmo recompensa, 126, né, assim, ó. Não tem. O nosso domingo é sempre assim, essa casa é sempre alvoraçada. E outra coisa, homens de bem, né? Otávio, a família, Paula. Eu sempre digo, Paulo, tu és um presente, Paula, sabe? Ela sabe que há 3 filhos, assim, na presença de Deus. E eu não sei, a gente não tem nem o que falar, assim, do nosso... Principalmente ali, né? Já se referindo ao Otávio, né? É um homem de bem, é um homem íntegro, é um homem... Meu Deus, como foi bom colocar com 6 anos na igreja todos os cultos. Valeu a pena, né? Obrigada por Vale essa a pena. E surpresa. hoje a gente vê que hoje isso tudo não tem preço, né? Então não tem coisa melhor do que fazer a obra. Não tem. De qualquer forma, Nem um tudo que a coração gente duro, faz. Não adianta, a gente tem que fazer de coração, vontade, porque é pra Vale Deus, a né? pena. Fazer o melhor, né?
Isso aqui Não não adianta. tem dinheiro que pague, né, pastor? Não. Não tem. Ver uma Nossa. criança, um homem que não poderia ter filhos, que era pra Isso. estar numa cadeira de rodas, Sim. e né? Uma aleijado. mulher depressiva, um homem alcoólico. E hoje ver netos lindos, uma família Desenvolvendo. estruturada, um homem exemplar, né? Um homem próspero. Mas tudo isso, É. Michele, Deus vai fazendo conforme o teu coração. Tu se entrega para Deus. Eu comecei a fazer obra na primeira semana que eu me conheci Jesus, eu já comecei a cuidar de crianças na igreja. E desde lá eu não paro, e a semente foi semeada. Então Deus vai cuidando da nossa casa. As pessoas, elas querem estruturar tudo primeiro antes de fazer. O que o pastor falou. O pastor pisou na olaria, pisou na olaria e começou a fazer a obra. E está fazendo até hoje. É isso que eu acho interessante na vida de vocês. Às vezes a gente escuta muitas pessoas dizendo, não, eu quero consertar isso, eu quero primeiro sentir isso, e não tem o que sentir, né? É fazer a obra, né? Fazer. Fazer que não adianta. Ele- Chegou alguém aí, intruso. Ó, Chegou intruso. já vamos Olha, chamar pra olha, entrevista intruso. também. Chegou intruso. Tá ao vivo. Esse é o Brasil. Tá ao vivo. Ô, ô, gira aí.